Aula extremamente importante de um vocabulário super legal que você vai utilizar no seu dia a dia, profissional, viagem, muita coisa. Então, hoje a aula de inglês com The Witcher, provando mais uma vez que jogos nos deixam fluentes e não violentos, né? Como a mídia gosta de, às vezes, mostrar pro povo. Gente, então, detalhe para vocês e uma dica muito importante: papel e caneta, anotem, ou então celular, anotem, tá? Quer ir além? Tem que anotar e tem que estudar isso mais para frente. André, mas eu não gosto de estudar. Pois é a vida, né? Então, enfim, se você quiser aprender a internalizar mesmo, anotem e estudem, beleza? Então, o que vai acontecer? Eu vou utilizar partes do jogo, de um gameplay real mesmo, para a gente extrair vocabulário, para a gente extrair, às vezes, até estruturas que a gente vai utilizar e são extremamente importantes no inglês, beleza? Vamos aprender, bora lá, vamos aprender com The Witcher, é um dos meus jogos favoritos, né? Vou trocar de tela pra gente começar aqui, então, a ver. Então tá aqui um diálogo entre o Geralt of Rivia e o Vesemir, bem no comecinho do jogo, no The Witcher 3. Vamos lá ver. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Então, vamos começar então a nossa aula, né, nessa primeira parte aqui do diálogo, né? Já até anotei aqui, ó. E eu queria colocar para vocês já de cara qual que é a diferença de Nightmare e Dream, que o pessoal vem me perguntar. Então, o que o Geralt falou ali pro Vesemir? Ele falou essa frase aqui, ó. Had a nightmare. Tá? Gente, uma coisa muito importante, pronunciem junto comigo, tá? Nem que você tenha que pausar o vídeo, nem que você precise fazer qualquer outra coisa do gênero, mas é importante você pronunciar comigo, beleza? Então, André, eu não posso pronunciar agora. Beleza, então salva o vídeo e daí, quando você tiver tempo, vai lá e pronuncia. Então ele fala, had a nightmare. Mas, normalmente, tá, gente? Aqui, ó, no inglês, a gente junta esses dois aqui, ó. Had a nightmare. Então, had a nightmare. André, não tá faltando o I aqui na frente? Assim, ó. I had a nightmare. Eu tive um pesadelo? Sim, tá faltando, de fato. Só que, né, de boa. Você pode às vezes, vamos dizer assim, ocultar o sujeito, né? Esconder o I. Não tem problema. Mas é bem informal. Evitem fazer isso, principalmente no inglês, tá? O que significa? Tive um pesadelo. Eu tive um pesadelo, né? Então, o had, é o passado do have. Tá muito grosso aqui esse negócio aqui, essa minha tinta, mas vamos assim mesmo. E daí ele pergunta aqui, about, né? Sobre, no tipo, sobre o quê, né? Então, about. E daí aqui que eu queria falar para vocês e mostrar a diferença de nightmare e dream. Essa aqui mesmo, ó. Nightmare é pesadelo, tá? Então, nightmare significa pesadelo e dream significa sonho. Só que às vezes você pode falar, né? Você pode falar assim, pô, eu sonhei com uma coisa ruim. Então, você pode falar assim, I dreamed about something bad. Então, eu sonhei sobre uma coisa ruim. André, pode falar então eu tive um pesadelo? É exatamente a mesma coisa. Então, dream, sonho, nightmare, pesadelo. Good? Vamos continuar então? Bora! Dawn's some way off. We've got time. Vê essa parte de novo. Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Muitos alunos me perguntam disso daqui. André, o que significa we've got time, tá? Então aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó. We've got time, tá? We've got time seria nós temos tempo. André, então qual que é a diferença do we have time? Não tem diferença no sentido da frase. É muito comum no inglês a gente utilizar, às vezes, esse we've got aqui
da mesma forma que a gente utilizaria o have, tá? Então, tá de boa, pode usar os dois. Eu gosto de ensinar porque muito provavelmente você vai ver o we've got. We've got. Perceba então que a pronúncia é we've got time, tá? We've got time. We've got time. We have time. Mesma coisa. No sentido, tá, gente? Então a gente utiliza esse daqui, ó. Eu posso utilizar com I também, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, I've got a car. Então, eu tenho um carro. Ou então, I have a car. Mesma coisa no sentido da frase, tá? Fala a mesma coisa, ó. We've got a house. Então, nós temos uma casa. We have a house. Nós temos uma casa. Ok? Good? Continue. Let's go. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. Olha que interessante, ele fala que alguém estava comigo, né? Do meu lado estava, daí o Vesemir pergunta, Triss? A Triss? Não, ele fala que estava a Yennefer. A Yennefer estava do lado dele, no sonho dele. To me, Vamos ver. Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so real in my dream, though. Funny, isn't it? Tem mais uma coisa aqui pra gente extrair desse diálogo, ó, que é o funny, isn't it? Então, aqui no inglês, a gente normalmente quer fazer aquela pergunta de ei, é isso, não é? A gente coloca esse isn't it? Isn't it? Isn't it? No final da palavra. No caso aqui, ó, é engraçado, não é? Sabe quando você quer confirmar a informação que você acabou de falar? Então você utiliza esse isn't it? Isn't it? Tá? É assim que é a pronúncia, ó. Perceba que tá tudo meio junto aqui com esse isn't it, tá? Isn't it? Isn't it? Quase que esse T aqui a gente não pronuncia, né? Isn't it? Isn't it? Isn't it? Legal? Então, o que acontece? Você quer falar, de repente, isso é caro, não é? Então você fala assim, ó. It's expensive, isn't it? Boa? Suponhamos que você quer falar é bom, não é? It's good, isn't it? Então, ó, perceba a pronúncia. Isn't it? Isn't it? Isn't it? Vamos continuar? Vamos continuar então, porque ele fala mais uma frase muito importante nessa mesma frase, ó, nessa mesma parte. Yennefer, isn't it? She's never been there. Vamos ver aqui então de novo como é que ele pronuncia. To me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seems so... She's never been there. Então, o que significa, André, o she's never been there? She's never been there significa ela nunca esteve lá, tá? Muita gente me pergunta, André, deixa eu separar aqui para vocês, ó. Deixa eu tirar aqui e colocar aqui embaixo para vocês entenderem melhor, ó. André, esse apóstrofo S, você já ensinou pra gente nas últimas aulas aqui do curso que ele é o is, não é? Não. Aqui ele tá fazendo um outro papel, que quando a gente faz essa estrutura, ó, she's never been, a gente tá falando ela nunca esteve, tá? É o mesmo papel do, deixa eu copiar aqui e colocar aqui, do I've never been.
Então, eu nunca estive. Eu nunca estive lá. Ok? Ah, André, entendi. Então, sempre quando eu quiser falar eu nunca estive lá, eu vou usar o I've never been there. Exatamente isso. Sempre quando você quiser falar ela nunca esteve lá, aí você vai falar she's never been there. É isso, tá? André, eu posso então colocar outras pessoas? Como, por exemplo, ele? Pode? Claro que pode. Então, daí você vai substituir o she por he. Tá? He's never been there. Daí aqui a gente está falando do ele nunca esteve lá. Deixa eu jogar isso aqui então para cima. Ó, ele nunca esteve lá. E se eu quiser falar nós, aí a gente vai usar essa estrutura do I've. Só que ao invés de você utilizar o I, você vai usar o we. Então, we've never been there. Nós nunca estivemos lá. Então, sempre quando vocês forem utilizar essa estrutura, lembrem-se que vai ser nessa pegada aqui. Qual que vai ser a pegada? Vamos lá. Você vai ter que lembrar que é we've, I've, they've e you've. Ok? E daí, a diferença é que para he, she, it, a gente usa o S, o apóstrofo S. His, she's, it. Tá? Vai terminar como? Vai terminar com never been there, que a gente viu aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, vai ser we've never been there. I've never been there. Então, eu nunca estive lá. They've never been there. Então, eles ou elas nunca estiveram lá. You've never been there. Então, você nunca esteve lá. He's never been there, né? Ele nunca esteve lá. She's never been there. Então, ela nunca esteve lá. E it's never been there, ou seja, é algo, né? Ele ou ela, no sentido neutro, nunca esteve lá. Good? Olha só o tanto de informação que a gente extraiu de um simples diálogo de, um minuto no The Witcher. Então, claro que eu vou trazer mais aulas para vocês sobre isso. Então, se você está me assistindo no YouTube, se inscreve, deixa o like e presta atenção que vai ter muita aula que eu vou postar aqui, mas não vai ficar para sempre, claro, porque as aulas é de exclusividade dos alunos do curso English Quest, que o link está na descrição se você quiser se tornar meu aluno, tá bom? Beleza? Essa então foi uma aula bem rápida aqui de um vocabulário um pouco mais avançado do The Witcher, mas já vai aprendendo isso, porque não tem mais essa de básico, intermediário, avançado. Cara, aprende o máximo que você puder sempre, não fique se limitando, isso aqui é avançado, então não vou nem ver. Não, cara, já vê, já aprende, já anota, já tenta repetir, tenta pronunciar junto comigo, que isso vai acelerar muito o seu aprendizado no inglês. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Tudo é informação e tudo vai te ajudar. Good, guys. Muito obrigado, então, pela aula. Até a próxima. See you!